Aqui vem evidências sugerindo que o tão esperado evento do arrebatamento pode acontecer em 2024, será? Sim, você ouviu direito. É hora de se preparar para o fim dos tempos, com base em uma revelação que vai deixar você absolutamente chocado. Vamos mergulhar neste vídeo hoje para saber se o arrebatamento pode ou não acontecer em 2024 e o que isso significa para todos nós. Começamos. O arrebatamento é uma crença no cristianismo sobre um evento especial que diz que todos os crentes, vivos ou mortos, irão para o céu para encontrar Jesus quando Cristo voltar. Essa ideia vem da esperança de que Jesus voltará para salvar todos na igreja. Embora a palavra arrebatamento não esteja no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso em uma carta aos Tessalonicenses. Ele disse que Jesus desceria do céu e haveria um som de trombeta alto antes que todos os crentes que morreram voltassem à vida. Então, os crentes que ainda estão vivos também subirão para encontrar Jesus no ar. Essa crença no arrebatamento muitas vezes está ligada à ideia de Jesus governando por 1000 anos depois de voltar, como está escrito em Apocalipse. Mas, algumas pessoas não acreditam que isso acontecerá. Há opiniões diferentes sobre quando isso acontecerá. Alguns acreditam que será antes de um tempo difícil na terra chamado de tribulação, enquanto outros pensam que isso acontecerá depois disso. Além disso, algumas pessoas que acreditam no arrebatamento se chamam dispensacionalistas, porque eles acham que Deus faz novas promessas ao seu povo em momentos diferentes da história. Ao longo da história cristã, escritos apocalípticos e ideias sobre o fim dos tempos têm capturado a imaginação dos crentes, mesmo que tenham sido interpretados de maneira diferente. No século XVI, o futurismo introduzido por Francisco Ribera enfatizou o cumprimento futuro de profecias sobre o fim, incluindo o surgimento do Anticristo e o retorno de Jesus. Na Guerra Fria, o medo de uma guerra nuclear intensificou o interesse no arrebatamento. No final do século XX, a cultura popular contribuiu para esse fenômeno. Quando Jesus estava sentado em um monte, seus amigos se aproximaram discretamente e perguntaram: "Quando você voltará e como saberemos que é o fim do mundo?" Eles queriam saber quando Jesus voltaria, não quando a terra desapareceria. Então eles perguntaram: "Quando tudo isso acontecerá?" Então, Jesus explicou tudo. Um dos sinais é o surgimento do Anticristo. Jesus disse: "Tenham cuidado, não deixem ninguém enganá-los. Muitos vão fingir ser eu e enganar muitas pessoas. Essas versões falsas de Jesus farão coisas incríveis para enganar até mesmo aqueles que acreditam fortemente." João também alertou sobre esses impostores. Ele disse: "Queridos amigos, não confiem em todo espírito. Teste-os para ver se são de Deus. Você pode dizer se um espírito é de Deus se ele admitir que Jesus Cristo veio à Terra como uma pessoa de verdade. Qualquer espírito que não diga isso não é de Deus. Este é o espírito do falso Jesus que nós sabíamos que viria, e agora ele já está aqui." O próximo é a perseguição aos cristãos. Jesus avisou que vocês serão entregues para sofrer, e alguns de vocês serão mortos por causa de mim. Pessoas de todas as nações vão odiar vocês porque vocês me seguem nos últimos dias. Os cristãos enfrentarão perseguição por causa do nome de Jesus. As pessoas podem aceitar a religião, mas não querem ouvir sobre Jesus. Eles podem permitir orações, mas sem mencionar seu nome. Outro sinal disso será a pregação do Evangelho. Jesus disse que aqueles que permanecerem firmes até o fim serão salvos, e as boas novas sobre o reino serão pregadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam, e então o fim chegará. Os cristãos perseveram não para serem salvos, mas porque já foram salvos. E então virão guerras e rumores de guerras. Jesus disse que vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não entrem em pânico, porque essas coisas precisam acontecer. Mas ainda não é o fim. As nações lutarão umas contra as outras. Nosso Senhor nos diz que a paz não virá até que Ele, o Príncipe da Paz, retorne. No final da tribulação, a visão do pré-ira. Uma variação da meia-tribulação também está entre as opções. Entender o propósito da tribulação é crucial. Daniel fala de um período de 7 anos que ainda estão por vir. Toda a profecia de Daniel fala da nação de Israel, significando um tempo em que a atenção de Deus está voltada para Israel. Embora isso não exclua necessariamente a presença da igreja durante esse tempo,
levanta a questão de por que a igreja precisaria estar na terra durante esse período. Isso sugere que os crentes não estão destinados a experimentar a ira de Deus, mas sim a serem salvos por meio de Jesus. Apocalipse, que se concentra no período da tribulação, descreve como Deus derramará sua ira sobre a terra durante esse tempo. Pareceria inconsistente Deus prometer a libertação dos crentes da ira e então deixá-los na terra para suportar a ira da tribulação. A sequência de eventos, com Deus prometendo liberação aos cristãos logo após remover seu povo da terra, sugere uma conexão entre esses eventos. Durante a tribulação, um personagem oposto a Cristo chamado Anticristo aparecerá e tomará o controle. Será um tempo terrível na terra, porque Deus derramará sua ira. Esse período estará cheio de sofrimento. Durante a tribulação, a visão pré-ira sugere que haverá um momento em que a Igreja de Jesus Cristo será retirada da terra antes do derramamento total da ira de Deus. Isso é baseado em interpretações bíblicas que indicam que Deus não deseja que os crentes passem por seu julgamento e ira. Embora essa profecia se refira principalmente à nação de Israel e seu relacionamento com Deus, algumas pessoas acreditam que a igreja também pode estar presente durante esse tempo. No entanto, a ideia de uma variação da meia-tribulação sugere que a igreja pode ser retirada após 3 anos e meio, antes do período final de intensa tribulação. O livro do Apocalipse descreve claramente como Deus derramará sua ira sobre a terra durante esse período, e parece inconsistente com a ideia de Deus prometer libertação aos crentes, e, no entanto, deixá-los na terra para suportar sua ira. Esse período será marcado por sofrimento e aflição, com desastres naturais, guerras e um governo mundial tirânico. No entanto, mesmo durante esse tempo terrível, há a promessa de libertação e salvação para aqueles que permanecem fiéis a Jesus Cristo. É importante ressaltar que não há um consenso absoluto entre os estudiosos e crentes, e diferentes visões são debatidas. A revelação também enfatiza o conceito do inferno, contrapondo-se às crenças que negam sua existência. A Bíblia retrata o inferno como um lugar muito real, o oposto exato de onde alguém gostaria de estar. É descrito como uma dor e sofrimento eternos, separados de Deus. A razão da existência do inferno, de acordo com a Bíblia, é para o diabo e seus anjos caídos. Deus promete criar um novo céu e uma nova terra. Jesus conforta seus seguidores dizendo: "Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." João 14:1-2. Como nós devemos pensar nos sinais do fim dos tempos? É verdadeiramente notável como Jesus descreveu com precisão o que aconteceria no futuro. Se a humanidade conseguisse erradicar todas as doenças ou acabar com as guerras, Jesus teria sido provado errado. No entanto, as profecias bíblicas estão sendo cumpridas ao longo dos tempos exatamente como foram preditas. Por isso, você pode confiar na Bíblia. Como crentes, nosso dever é espalhar o Evangelho de Jesus Cristo e sempre cumprir essa missão. Como membros da Igreja, precisamos nos comprometer seriamente a viver a vida cristã. Devemos nos dedicar a compartilhar Jesus Cristo com os outros e testemunhar seu amor e verdade com seriedade. Lembremos que não podemos afirmar nada, pois ninguém sabe o dia e nem a hora. Nos diga se você acha que o arrebatamento pode acontecer em 2024. Comente abaixo e inscreva-se para mais conteúdo.